vídeo de hoje eu vou falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto Z, que é formado pelo quê? Por quais números? É formado pela junção, a união do conjunto dos números naturais, que neste conjunto são os positivos, que são formados tanto pela anteposição do sinal de mais e o número apresentado, como somente o número e seus opostos, que são quais? Os negativos, que também são formados pela anteposição de um sinal, sendo que neste caso um sinal de menos, de negativo. Então vejamos aqui um exemplo de sinais de números com sinais positivos. Por exemplo, 10 positivo. Nós colocamos o sinal de mais e o número 10, que é o número apresentado. Nós podemos tanto apresentar o número 10 assim, como somente o número 10. E os números negativos, portanto, só podemos representar com o sinal de menos. Por exemplo, 10 negativo. Por quê? Porque se nós colocarmos somente o 10, estará representando um número positivo, um número sem um sinal de menos, que representa, por exemplo, uma dívida. Então vejamos aqui o conjunto representado. Aqui, no lado dos números negativos, são infinitos, e nós temos 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, o número 0, que é um número nulo, 1 ou 1 positivo, 2 ou 2 positivo e 3 ou 3 positivos. Na reta numérica, nós temos à esquerda do 0 os números negativos, o 0, que é a nossa origem, e aqui os números positivos. Então, vejamos agora um exercício prático. Então, temos aqui o nosso exercício prático. Neste quadro está sendo representada uma rodada de jogos, de 3 jogos, entre os times Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo, o Palmeiras fez 3 gols e o Flamengo 1 gol. Segundo jogo, o Grêmio fez 1 gol e o Flamengo 2 gols. E terceiro jogo, Palmeiras fez 2 gols e o Grêmio 3 gols. Letra A. Qual o saldo de cada time em cada jogo e o saldo final? No regulamento diz que se houver empate de vitórias, ou seja, se cada time tiver um número igual de vitórias, nós devemos, para saber o saldo final e qual foi o campeão, diferenciar a quantidade de gols marcados e gols sofridos. No primeiro jogo, o Palmeiras ganhou de 3-1 do Flamengo. No segundo jogo, o Flamengo ganhou do Grêmio de 2-1. E no terceiro jogo, o Grêmio ganhou do Palmeiras de 3-2. Então aqui houve um empate de vitórias. Então, para nós sabermos o saldo final e o campeão, nós veremos neste quadro aqui abaixo. No Palmeiras, o primeiro jogo, o Palmeiras ganhou. Então aqui será um número positivo. 3 menos 1 são 2. Então aqui ficará 2 positivo no primeiro jogo para o Palmeiras. No segundo jogo, o Palmeiras não participou, então nós iremos para o terceiro jogo. No terceiro jogo, o Palmeiras perdeu, então será um número negativo. 3 menos 2 são 1, então ficará um negativo. No Flamengo, no primeiro jogo, o Flamengo perdeu de 3-1, então aqui será um número negativo. 3 menos 1 são 2, então aqui ficará 2 negativo. No segundo jogo, o Flamengo ganhou, então será um número positivo. 2 menos 1 são 1, então aqui ficará um positivo. E no terceiro jogo, o Flamengo não participou. E por último, o Grêmio. O Grêmio, no primeiro jogo, ele não participou, então iremos para o segundo jogo. No segundo jogo, o Grêmio perdeu, então será um número negativo. 2 menos 1 é 1, então ficará um negativo para o Grêmio no segundo jogo. E no terceiro jogo, por último, o Grêmio ganhou de 3-2 do Palmeiras, então será um número positivo. 3 menos 2 são 1, então ficará um positivo. Então, pergunta B. Qual o time campeão? Para nós sabermos qual foi o time campeão, devemos saber o saldo final de cada time. Então, iremos fazer as contas. Palmeiras, primeiro jogo, 2 positivo e terceiro jogo,
1 negativo. Então, aqui nós faremos 2 positivo menos 1. Neste caso, o 2 é o número com maior valor absoluto ou módulo. Então, aqui o resultado será positivo. 2 menos 1 é 1. Então, aqui o saldo final do Palmeiras será 1 positivo. No Flamengo, nós temos no primeiro jogo 2 negativo e no segundo jogo 1 positivo. Então, aqui ficará 2 negativo mais 1. Neste caso, o número com maior valor absoluto ou módulo é o 2, sendo que aqui ele está com sinal de negativo, é um número negativo. Então, o resultado será negativo. 2 menos 1 são 1. Então, o saldo final do Flamengo é 1 negativo. E no Grêmio, no primeiro jogo, ele ficou com 1 negativo e no terceiro jogo, 1 positivo. Então, aqui ficará 1 negativo mais 1. Neste caso, os dois números têm o mesmo valor, então nós só faremos a conta normal. 1 neste caso será menos 1, ficará 0. Então, o saldo final do Grêmio é 0. Então, aqui já podemos comparar os números para saber qual foi o time campeão. Palmeiras, saldo final 1 positivo, Flamengo 1 negativo e Grêmio 0. Destes números, o 1 positivo é o maior. Então, nosso campeão foi o Palmeiras. Então, este foi o nosso exercício prático sobre o conjunto dos números inteiros, o nosso conjunto Z. Até as próximas explicações.